Meu irmão roubou minha identidade para um empréstimo de real $30.000, então bloqueei as contas dele. Tudo começou numa segunda-feira, qualquer quando recebi uma ligação do banco às 7 da manhã. Nunca atendo número desconhecido tão cedo, mas algo me disse para pegar o telefone. A voz do outro lado era formal, profissional, e me parabenizou pela aprovação do meu empréstimo pessoal. Fiquei confuso porque não tinha pedido empréstimo nenhum, muito menos de R$ 30.000. Meu coração disparou quando ela mencionou que o dinheiro já tinha sido liberado na minha conta corrente. Corri para o computador, abri o Internet Banking e lá estava, uma transferência de real $30.000 que eu nunca tinha autorizado. Minhas mãos tremiam enquanto checava meu extrato, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Liguei para o banco na mesma hora, mas a central de atendimento ainda estava fechada. Fiquei andando pela casa feito um doido, checando meu celular, meu e-mail, procurando qualquer pista de como alguém conseguiu fazer um empréstimo no meu nome. Minha cabeça fervia de raiva e desespero. Pensei em hackear, em golpe, em tudo o que podia imaginar. Quando consegui falar com um atendente, ele me informou que toda a documentação estava em ordem, inclusive com minha assinatura digital. Isso me deixou ainda mais desesperado porque significava que alguém tinha acesso aos meus dados mais íntimos. Passei o resto do dia tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Cancelei todos os meus cartões, troquei todas as senhas e até considerei ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Mas algo me incomodava profundamente. A assinatura digital, os documentos perfeitos, o conhecimento dos meus dados bancários. Isso não era trabalho de um estranho qualquer. Era alguém que me conhecia intimamente, alguém que tinha acesso às minhas informações pessoais. A desconfiança começou a crescer no meu peito como um tumor maligno. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficei virando na cama, pensando em quem poderia ter feito isso comigo. Minha mente passou por todos os conhecidos, amigos, colegas de trabalho, mas nada fazia sentido. Até que uma lembrança me atingiu como um soco no estômago. 2 semanas atrás, meu irmão tinha vindo aqui em casa e ficado mexendo no meu computador enquanto eu estava no banheiro. Na época, não pensei nada demais, afinal éramos irmãos. Mas agora essa lembrança ganhava um significado completamente diferente e sinistro. Na manhã seguinte, resolvi investigar por conta própria antes de acusar qualquer pessoa. Fui até a agência bancária onde o empréstimo tinha sido processado e pedi para ver as câmeras de segurança. O gerente inicialmente relutou, mas depois de muita insistência e explicação da situação, ele concordou em me mostrar as gravações. Meu sangue gelou quando vi meu próprio irmão saindo da agência no exato horário que o empréstimo foi aprovado. Ele estava usando uma camisa que eu reconheci, andando com a postura confiante de quem acabou de resolver um problema financeiro grave. A traição doía mais que qualquer pancada física que eu já tinha levado na vida. Éramos irmãos, tínhamos crescido juntos, dividido o mesmo quarto por anos. Como ele pôde fazer isso comigo? Minha mente tentava encontrar explicações, justificativas, qualquer coisa que amenizasse a dor da descoberta. Talvez ele estivesse desesperado, talvez fosse pagar de volta, talvez tivesse uma explicação razoável. Mas no fundo, eu sabia que não importava o motivo. O que ele fez era imperdoável, era uma violação da confiança mais básica que existe entre irmãos. Cheguei em casa determinado a confrontá-lo, mas ele não estava lá. Minha mãe disse que ele tinha saído cedo e não sabia quando voltaria. Aproveitei para vasculhar o quarto dele, procurando evidências, documentos, qualquer coisa que confirmasse minha suspeita. Encontrei extratos bancários mostrando que ele estava com o nome sujo, devia para agiotas e tinha várias contas em atraso. A situação financeira dele era muito pior do que eu imaginava. Também achei papéis com minha assinatura treinada, várias tentativas até ele conseguir imitar perfeitamente minha letra. Quando ele finalmente chegou em casa, por volta das 7 da noite, eu estava esperando na sala com todas as evidências espalhadas na mesa de centro. Seu rosto empalideceu quando viu os documentos, e eu soube imediatamente que minha suspeita estava certa. Ele tentou mentir no começo, inventar desculpas, mas eu tinha provas demais. Eventualmente, ele desabou e confessou tudo. Disse que estava desesperado, que ia ser executado pelos agiotas, que não tinha mais para onde correr. Implorou meu perdão e prometeu devolver cada centavo. Mas eu estava além da raiva naquele momento. Era uma mistura de decepção, tristeza e fúria que eu nunca tinha sentido antes.
Meu próprio irmão tinha me usado, tinha violado minha confiança da forma mais baixa possível. Ele chorou, se ajoelhou, fez todo tipo de drama, mas eu não sentia mais nada além de uma frieza ártica. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria nosso relacionamento para sempre. Se ele queria brincar com identidade e documentos, eu ia mostrar para ele como esse jogo realmente funcionava. Passei a madrugada toda pesquisando na internet como bloquear contas bancárias, como cancelar documentos, como tornar a vida financeira de alguém um inferno burocrático. Descobri que eu tinha mais poder do que imaginava. Como irmão e com acesso a informações dele que eu tinha guardado ao longo dos anos, eu podia causar muito estrago. Não era vingança, era justiça. Ele tinha que aprender que ações têm consequências e que mexer com a vida dos outros não sai barato. A primeira coisa que fiz foi ligar para o banco dele e reportar atividade suspeita na conta. Como eu conhecia todas as informações pessoais dele, consegui convencer o atendente a bloquear temporariamente a conta para investigação. Depois, liguei para o Serasa e SPC informando sobre possível fraude nos documentos dele. Também entrei em contato com a Receita Federal, sugerindo uma auditoria nos dados fiscais dele. Em poucas horas, meu irmão estava completamente travado no sistema financeiro brasileiro. Quando ele descobriu o que eu tinha feito, ficou desesperado. Ligou chorando, implorando para eu reverter a situação. Disse que não conseguia nem comprar um café porque todos os cartões estavam bloqueados. Mas eu não sentia pena nenhuma. Ele tinha criado essa situação, agora ia ter que lidar com as consequências. Expliquei friamente que cada dia que passasse sem ele resolver a situação do empréstimo, eu ia adicionar mais uma complicação na vida financeira dele. O que eu não esperava era que minha mãe ia ficar sabendo de tudo. Ela apareceu na minha porta naquela tarde, chorando e implorando para eu ter piedade do meu irmão. Disse que ele estava passando mal, que não conseguia nem sair de casa, que eu estava exagerando. Nesse momento, percebi que minha própria família não entendia a gravidade do que ele tinha feito comigo. Para eles, eu era o vilão da história, o irmão malvado que estava perseguindo um coitado desesperado. Essa reação da minha família me machucou profundamente. Eu era a vítima, tinha sido traído da forma mais baixa possível e mesmo assim estava sendo tratado como se fosse o culpado. Minha mãe me implorou para perdoar, disse que família é família, que irmão é irmão. Mas eu não conseguia mais ver as coisas dessa forma. Minha confiança tinha sido quebrada de uma maneira que talvez nunca mais pudesse ser reparada. Família não justifica roubo, não justifica traição, não justifica destruir a vida de outra pessoa. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada do meu primo, que morava em outra cidade. Ele disse que meu irmão tinha ligado para ele pedindo dinheiro emprestado, inventando uma história completamente diferente. Segundo a versão do meu irmão, eu tinha ficado louco e estava perseguindo ele sem motivo, bloqueando suas contas por pura maldade. Meu primo queria ouvir minha versão antes de emprestar qualquer coisa. Quando expliquei toda a situação, ele ficou chocado e me apoiou completamente. Descobri que meu irmão estava espalhando essa versão distorcida da história para toda a família extensa. Ele se pintava como vítima, como o irmão mais novo sendo perseguido pelo irmão mais velho cruel e vingativo. Algumas pessoas da família até acreditaram nele e começaram a me tratar com frieza nos encontros familiares. Isso me doeu mais do que eu esperava. Não só tinha perdido a confiança no meu irmão, mas também estava perdendo o respeito de outros parentes que acreditavam nas mentiras dele. Meu tio, que sempre foi uma figura paterna para mim, me chamou para uma conversa séria. Ele tinha ouvido as 2 versões da história e queria entender a verdade. Quando mostrei todas as evidências, os documentos, os extratos bancários, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois me disse que estava decepcionado com meu irmão, mas também preocupado com o rumo que eu estava tomando. Sugeriu que eu considerasse uma abordagem mais diplomática para resolver a situação. Essa conversa com meu tio me fez refletir sobre minha estratégia. Talvez eu realmente estivesse exagerando, talvez houvesse uma forma mais madura de lidar com a situação. Comecei a considerar a possibilidade de negociar com meu irmão, estabelecer um prazo para ele devolver o dinheiro em troca de eu desfazer o bloqueio das contas dele. Mas sempre que pensava nisso, a raiva voltava com força total. Ele não mereceu consideração quando decidiu roubar minha identidade, porque eu deveria ser considerado agora. A situação ganhou uma dimensão completamente nova quando minha cunhada, esposa do meu irmão, apareceu na minha porta.
Ela estava grávida de 6 meses e parecia exausta. Contou que não sabia de nada sobre o empréstimo, que descobriu tudo quando as contas deles começaram a ser bloqueadas. Disse que meu irmão tinha mentido para ela também, inventando que eu estava perseguindo ele por inveja ou ciúme. Agora ela estava preocupada com o bebê que estava esperando, sem saber como iam conseguir pagar as contas. Ver minha cunhada naquele estado me abalou profundamente. Ela estava pagando pelas escolhas erradas do meu irmão, assim como eu. Nós duas éramos vítimas da mesma pessoa, mas de formas diferentes. Ela me pediu para considerar uma trégua, pelo menos até o bebê nascer. Disse que entendeu minha raiva, que eu tinha direito de estar furioso, mas que uma criança inocente não deveria sofrer pelas consequências dos erros do pai. Nesse momento, percebi que minha guerra contra meu irmão estava afetando pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Naquela noite, tomei uma decisão difícil. Ia propor um acordo para o meu irmão, mas com condições bem claras. Ele teria 3 meses para devolver todo o dinheiro do empréstimo, com juros. Durante esse período, eu desbloquearia apenas uma conta corrente básica para ele conseguir receber salário e pagar as contas essenciais. Qualquer tentativa de me enganar novamente resultaria em consequências ainda piores. Também exigi que ele confessasse para toda a família o que realmente tinha acontecido, desfazendo as mentiras que tinha espalhado. Quando apresentei essa proposta para o meu irmão, ele aceitou imediatamente. Estava desesperado, sem saída, e sabia que essa era provavelmente sua última chance. Prometeu que ia trabalhar dia e noite para juntar o dinheiro, que ia assumir a responsabilidade pelos seus atos. Também concordou em se retratar com a família, admitindo que tinha mentido sobre mim. Parecia genuinamente arrependido, mas eu não conseguia mais confiar nas aparências. Ações falam mais alto que palavras. Os primeiros dias do acordo foram tensos. Meu irmão realmente parecia estar se esforçando, pegou trabalhos extras, vendeu algumas coisas pessoais, começou a juntar dinheiro. Mas eu estava sempre desconfiado, sempre checando se ele estava cumprindo sua parte do acordo. A confiança entre nós tinha sido destruída de uma forma que talvez nunca mais pudesse ser reconstruída. Éramos irmãos, mas agora também éramos estranhos, unidos apenas por obrigação familiar e por esse acordo financeiro. 2 semanas depois, descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Minha cunhada me ligou chorando, dizendo que tinha encontrado documentos escondidos no carro do meu irmão. Eram contratos com agiotas, ameaças de morte e fotos da nossa casa. A situação dele era muito mais grave do que eu imaginava. Ele não tinha roubado minha identidade por ganância ou irresponsabilidade. Tinha feito isso para salvar a própria vida e possivelmente a vida da esposa e do filho que estava para nascer. Essa descoberta me deixou numa situação moral complicada. Por um lado, meu irmão tinha me traído da forma mais baixa possível. Por outro, ele estava literalmente lutando pela vida quando tomou essa decisão desesperada. Isso não justificava o que ele fez, mas explicava o contexto. Comecei a me questionar se minha reação tinha sido proporcional ao crime, ou se eu tinha deixado a raiva me cegar para a realidade mais complexa da situação. Talvez meu irmão não fosse o vilão que eu tinha pintado na minha cabeça. Naquela noite, liguei para ele e pedi para conversar pessoalmente. Quando nos encontramos, ele parecia uma pessoa diferente. Mais magro, mais cansado, visivelmente estressado. Perguntei diretamente sobre os agiotas, sobre as ameaças, sobre a real dimensão dos problemas dele. Ele chorou quando contou toda a verdade. Disse que tinha começado apostando pequenas quantias, que tinha virado um vício, que quando percebeu já devia uma fortuna. Os agiotas tinham ameaçado machucar minha cunhada e o bebê se ele não pagasse. Essa conversa mudou tudo para mim. Meu irmão continuava sendo culpado pelo que fez, mas agora eu entendia que ele tinha agido por desespero, não por maldade. Isso não apagava a traição, mas colocava tudo numa perspectiva diferente. Percebi que minha sede de vingança tinha me impedido de ver o quadro completo da situação. Talvez, ao invés de punir meu irmão, eu devesse ter tentado ajudá-lo a resolver os problemas que o levaram a tomar essa decisão drástica. Nesse momento, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesmo. Ia ajudar meu irmão a resolver a situação com os agiotas, mas com condições claras. Ele teria que se tratar do vício em jogos, teria que ser completamente transparente sobre suas finanças e teria que devolver meu dinheiro assim que conseguisse. Também exigi que ele nunca mais mentisse para mim sobre qualquer coisa por menor que fosse.
Se ele quebrasse qualquer uma dessas condições, eu voltaria a bloquear tudo e ele teria que se virar sozinho. Usar meu conhecimento sobre sistemas financeiros para ajudar ao invés de prejudicar foi uma experiência completamente diferente. Consegui renegociar as dívidas dele, estabelecer um plano de pagamento viável e até encontrar formas legais de proteção contra os agiotas. Meu irmão parecia genuinamente grato e surpreso com minha mudança de atitude. Disse que esperava que eu continuasse punindo ele pelo resto da vida, que não merecia minha ajuda depois do que fez. Mas eu tinha percebido algo importante: vingança não resolve problemas, apenas cria mais problemas. Meu irmão precisava de ajuda, não de punição. Família significa estar presente nos momentos difíceis, mesmo quando a pessoa comete erros graves. Isso não significa aceitar qualquer coisa, mas significa tentar encontrar soluções construtivas ao invés de apenas destruir. Minha raiva tinha sido compreensível, mas minha capacidade de perdoar e ajudar era o que realmente importava. 6 meses depois, meu irmão conseguiu quitar todas as dívidas e devolver meu dinheiro com juros. Ele também completou um programa de tratamento para vício em jogos e estava trabalhando duro para reconstruir a confiança da família. Minha cunhada deu à luz uma menina linda e saudável, e meu irmão parecia ser um pai dedicado. Nossa relação ainda estava em processo de cura, mas pelo menos estávamos conversando novamente e tentando reconstruir o que tinha sido quebrado. Essa experiência me ensinou muito sobre família, perdão, e sobre como nossas ações podem ter consequências que vão muito além do que imaginamos. Meu irmão errou gravemente quando roubou minha identidade, mas eu também errei quando escolhi vingança ao invés de tentar entender e ajudar. No final, descobri que ser irmão não significa apenas dividir o mesmo sangue, mas significa estar disposto a lutar para salvar um ao outro, mesmo quando um de nós comete erros terríveis. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela segunda-feira de manhã, quando recebi a ligação do banco, foi o começo de uma jornada que mudou completamente minha perspectiva sobre família, sobre perdão e sobre o que realmente importa na vida. Meu irmão e eu saímos dessa situação como pessoas diferentes, mais maduras, mais conscientes das consequências de nossas ações. E minha sobrinha cresceu numa família que aprendeu a valorizar a honestidade, a confiança e a importância de pedir ajuda quando os problemas ficam grandes demais para resolver sozinho.